Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos falar agora sobre os processos de eletrização, tá certo? Antes disso, a gente precisa lembrar sempre que no sistema eletricamente isolado, a quantidade de cargas perdidas por um corpo é a mesma quantidade de cargas elétricas ganha pelo outro corpo, ou seja, a mesma quantidade que um perde, o outro ganha. Devemos lembrar também que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais iguais de mesmo sinal se repelem e de sinais diferentes se atraem, tá certo? E os processos de eletrização que a gente vai estudar são três: atrito, contato e indução, tá certo? O processo de eletrização por atrito é quando eu pego dois corpos e atrito no outro. Por exemplo, se eu atritar esse pincel nesse apagador, não é isso? Quando a gente faz isso, um corpo passa elétrons de um corpo para o outro. Então, aquele que receber elétrons vai ficar com a carga negativa e aquele que perder os elétrons vai ficar com o número de prótons maior e fica com a carga positiva. Por isso que a gente diz que na eletrização por atrito, ao final, os corpos ficam com cargas iguais, mas de sinais contrários. Ou seja, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, tá certo? Na eletrização por contato é quando eu pego um corpo eletrizado e coloco próximo de um corpo neutro. Então, vocês imaginem que eu eletrizei esse pincel e vou colocar ele próximo do apagador, em contato com o apagador que está neutro. Se eu tiver eletrizado esse aqui positivamente, então as cargas positivas vão passar do pincel para o apagador e os dois vão ficar positivos. Se eu eletrizar esse aqui negativamente, a carga negativa do pincel passa para o apagador e os dois irão ficar com carga negativa, tá certo? É por isso que a gente diz que na eletrização por contato, eles ficam com cargas iguais e mesmo sinal. Então, se o que eu coloquei ficou positivo, os dois ficam positivos. Se o que eu coloquei para fazer o contato é negativo, os dois ficam negativos, tá certo? E na eletrização por indução é quando eu pego um corpo e coloco próximo de outro, mas sem realizar o contato. Então, por exemplo, vamos imaginar, e aí acontece o seguinte, vamos imaginar que esse pincel está carregado eletricamente negativo, tá negativo. Aí eu coloco ele próximo assim, ó, do pincel, do apagador, sem encostar. Então, o que é que vai acontecer? Como ele está negativo, então a gente lembra o quê? Do outro que falou nisso, que as cargas iguais se atraem, as cargas iguais se repelem e as cargas diferentes se atraem. Então, se ele está negativo, aqui vai aparecer desse lado os prótons, a carga positiva. E desse lado aqui ficaria a carga negativa, certo? Porque aqui tá negativo, então quem vai vir para aqui são os prótons, então aqui vai ficar positivo. Então é por isso que a gente diz que na eletrização por indução, o sinal é contrário ao indutor. Então, se eu coloco um indutor positivo, o sinal que vai aparecer é negativo. Se eu coloco um indutor negativo, o sinal que vai aparecer no corpo induzido é positivo, tá certo? Até agora, nós falamos da eletrostática, que é quando a energia está no corpo em repouso, acumulada nos corpos em repouso. Agora, nós vamos falar da eletrodinâmica, que é a eletricidade que transita entre os corpos, certo? É como se fosse a eletricidade em movimento. Então, para iniciar, nós vamos falar sobre a corrente elétrica, tá certo? E o que seja essa corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor. Então, imagine um fio de cobre. A gente sabe que o cobre conduz a eletricidade muito bem. Então, por esse fio de cobre passam elétrons de forma ordenada, formando o que a gente chama de corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons. E quanto mais elétrons passam por esse fio de cobre, maior a intensidade dessa corrente elétrica. E aí nós vamos chegar à fórmula de hoje que nós vamos utilizar, que é a fórmula para calcular a intensidade da corrente elétrica, que é essa daqui, ó. I é igual a Q sobre ΔT. Onde I, pessoal, é a intensidade da corrente elétrica, que é o que a gente calcula com essa fórmula, Q é a carga, é a quantidade de carga elétrica. Lembrando que essa daqui é a que a gente estudou na outra aula, Q é igual a N vezes E, tá certo? Então, Q é a quantidade de carga e ΔT é o tempo que é necessário para que esses elétrons passem por esse espaço.
por esse fio condutor, no caso usando o exemplo do cobre, tá certo? O tempo tem que ser dado em segundos, tá certo? Então, como é que vocês vão calcular? Uma questão pode pedir a intensidade da corrente elétrica que tem uma carga de 50 coulomb num tempo de 10 segundos. Aí você vai botar 50, que é o coulomb, que é a carga, dividido pelo tempo, que é 10 segundos, que iria dar 5 amperes. Por que amperes? Ampere é a unidade de medida da corrente elétrica e a gente indica por esse A maiúsculo aqui, tá certo? Então é dessa forma que vocês vão calcular. Ó, ficaria assim, ó. Qual a intensidade de um corpo que tem uma carga elétrica de 20 coulomb passando por uma seção transversal no fio em 4 segundos. Então 20 seria a carga, o tempo seria 4, então a intensidade seria igual a 20 dividido para 4, que daria 5 amperes. Que ampere é a unidade de medida e indica-se com A maiúsculo, tá certo, pessoal? É uma fórmula simples que eu acho que vai dar para todo mundo resolver. Agora nós vamos falar dos efeitos que a corrente elétrica causa. Então, quando uma corrente elétrica passa por um fio condutor, ela causa vários efeitos e muitas vezes esses efeitos são aproveitados pelo homem no seu dia a dia e de forma muito positiva. Por exemplo, o primeiro efeito que a gente vai falar é do efeito térmico ou Joule. O efeito térmico ou Joule é que quando uma corrente quando passa uma corrente elétrica por determinado fio condutor, por determinado espaço, ela gera uma transformação de energia térmica. Então, ela gera uma energia térmica, que essa energia térmica ela é aproveitada. Ela é aproveitada como? Nos chuveiros elétricos, nos secadores de cabelo, certo? E o efeito luminoso é porque quando ela passa, a corrente elétrica passa, ela gera um efeito luminoso produzindo a luz, que esse efeito é aproveitado nas lâmpadas fluorescentes que nós temos na nossa casa para iluminar as nossas casas. O efeito magnético é que quando uma corrente elétrica passa, ela gera também um campo magnético, certo? E esse campo magnético é utilizado nos motores, é a base do funcionamento de motores e transformadores de energia. Os transformadores de energia são aqueles, tem os postes, aquele bem grandão, que ele serve para transformar, para manter a quantidade de energia suportável pelas casas. Então ele pega a energia que vem das hidrelétricas e transforma ou em 220 volts ou 110 para que chegue às nossas casas, porque senão chegaria uma intensidade muito alta e acabaria queimando os nossos eletrodomésticos, tá certo? E o efeito químico é quando eu passo por uma solução química, uma corrente elétrica. E isso vai gerar uma decomposição desses compostos e a gente chama isso de eletrólise. Esse processo é aproveitado pelo homem no processo de cromagem e niquelação. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só, né? Como eu disse para vocês, o capítulo é dividido em 3 partes, porque ele é muito extenso, tem muita atividade. Então, por hoje era só. Gostaria de dizer que estou disponível, né? Sempre para qualquer dúvida que vocês tiverem, de 1 às 7. E agora eu vou colocar as páginas, a página e as questões da atividade, tá bom? E o conteúdo de hoje, para vocês ficarem atentos, ele é a parte que fala de processos de eletrização. Vou colocar aqui as páginas do conteúdo também, para vocês poderem se guiar na hora de resolver. Então, o conteúdo, ele vai estar nas páginas 229 a 234. Então, 229 a 234. Agora nós vamos para a atividade, e a atividade ela vai estar em várias páginas, tá certo? Então eu vou ter aqui páginas 239 e 240. 239 e 240, eu vou querer que vocês façam as seguintes questões. As questões 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. As que eu tô pulando é porque a gente já fez na outra aula. 3, 5 e 6 e 8. E 8. E na página 243, aí vocês vão fazer as questões 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Na página 244 não tem nenhuma. E na página 245, eu quero que vocês façam as questões
10, 11 e 12. 10, 11 e 12. E só. Tá certo, pessoal? Então, essa é a atividade. Estou disponível de 1 às 5 para qualquer dúvida. Faça a atividade, manda a foto para mim ou no aplicativo. Se não der certo no aplicativo, manda no meu PV que eu recebo. Tá bom, pessoal? Tchau, um abraço.